Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Aqui a gente entende que a gente deve buscar sempre olhar para o mal e tratá-lo como bem. E aí parece que a gente está diante de uma passividade, que a gente permite que as pessoas façam tudo que elas querem conosco, e aí a gente vai deixando o mundo subir em cima da gente, mas não é isso. Aqui ele fala para a gente vencer o mal com o bem. E vencer o mal com o bem não significa passividade. Aqui no livro Fonte Viva, a gente até é ensinado a sempre colocar uma postura de firmeza diante de algumas situações, para a gente não permitir que o outro faça o que quiser de nós. Mas firmeza não significa agir com maldade, não significa agir com ignorância, não significa tratar o mal com o mal. Então pense aquela situação na qual você se sente abusado, na qual as pessoas te pedem mais do que você pode dar, sempre estão te pedindo alguma coisa, nunca te perguntam sobre você, nunca te oferecem ajuda, não querem saber como você está, mas só querem te pedir alguma coisa, te pedir um favor, te pedir algo, e aí você se sente sempre sugado. Você vai rebater este mal que você está recebendo do outro com o mal? Não, o convite aqui é rebater com o bem. Mas rebater com o bem não é passividade, não é permitir que o outro faça o que quiser de você. Porque isso, inclusive, é uma falta de amor próprio. Muitas pessoas que não têm amor próprio permitem que o outro faça o que quer delas. E sempre estão dizendo sim para o outro, querendo dizer não. E acabam dizendo não para si mesmos quando fazem isso. Já reparou quando você não quer fazer alguma coisa para o outro, mas você faz? Como você se sente mal por dentro? É como se você tivesse se traído e na verdade você se traiu. Então, sempre avalie. Não é você fazer pelo outro só porque te ensinaram a ser bonzinho, que você deve tolerar, que você deve aceitar. É preciso, como aqui nos ensina, ter a firmeza de nos colocar, de saber dizer não com doçura, de forma amigável. A gente tem a tendência a sempre se justificar, nem sempre a gente precisa se justificar. Alguém pode te convidar para alguma coisa, te chamar para fazer algo, te chamar inclusive para beber, e tem gente que não consegue nem negar isso, né? Sabe que é pro mal dela, mas ela não consegue negar. Então você não precisa se justificar, você fala, não, muito obrigada. Ponto. O outro fica até sem entender, como assim você não vai me justificar, né? Ele fica na cabeça dele assim, sem entender. Mas o certo é isso, você não precisa se justificar pro outro. É se colocar, é falar não quando necessário, falar sim quando necessário, impor os limites necessários. Isso é o amor próprio. E como Jesus nos ensinou, a gente só vai amar o outro quando a gente se amar. A gente ama o outro como nós amamos a nós mesmos. O princípio do amor parte de nós. E aí o que está dentro de nós é que se reflete no mundo exterior. Como está dentro de nós é como será o nosso mundo exterior. Então, se a gente tem amor dentro de nós, inclusive amor por nós mesmos, nós vamos ter amor pelos outros. Então, nós não vamos dizer sim para o outro só para agradar, só com medo de não ser aceito, medo de que o outro não goste. A gente vai falar sim para o outro quando a gente sentir que deve falar, de forma genuína, de forma amorosa. E vai colocar limite no outro quando precisar colocar limite no outro, quando precisar falar não. E às vezes a gente precisa falar não com quem a gente ama. Às vezes é um filho, é uma mãe, é um nosso chefe, é um amigo que pede algo que a gente acha que é irrecusável, que não dá para falar não. E é importante, né? Deus nos ensina até essa sabedoria de saber a hora de dizer o sim e a hora de dizer o não. E dizer o não com amor, nunca com rispidez, nunca com agressividade. Sempre dizer o não quando necessário. Esse é o primeiro ponto. Então você não vai deixar se vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Não se deixar vencer pelo mal é não deixar o mal tomar conta da sua vida, mas vencer o mal com o bem. E aqui a gente pode levar para um outro lado, que inclusive é o que o livro também nos ensina, é levar para o lado de que a gente deve combater o mal no mundo com o bem, não com guerra. Com guerra, a gente só gera mais guerra. Com conflito, a gente só gera mais conflito.
Com rispidez, a gente só gera mais rispidez, mais dureza, mais frieza nos corações. E pior, quando a gente faz mal para o outro, aquele mal parte de nós. Tudo que sai de nós nos contamina. Jesus mesmo nos disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca dele, mas é o que sai da boca dele. Por quê? Porque já estava aqui dentro. Pensa, um pensamento ruim passou pela sua cabeça, você nutriu esse pensamento em algum momento, e isso é responsabilidade sua. Ele se tornou um sentimento, e em algum momento isso sai da sua boca. Ou isso se torna uma ação, isso sai de você. E aí pode se tornar uma ação violenta, ou uma palavra violenta que machuca, que humilha. E aí você está combatendo o mal com o mal e não com o bem. Como eu disse aqui no começo, não significa ser passivo, sempre deixar que o outro faz o que quiser de nós, o outro nos pise e a gente aceita, mas sempre ter paciência, sempre buscar sabedoria na hora de responder, sempre curar o mal com o bem. Em alguns casos, o curar o mal com o bem significa sim ficar calado, ficar em silêncio. Por exemplo, pessoas que fazem fofoca, que falaram mal de você, que inventaram mal de você. O que você vai fazer? Você vai falar mal dessa pessoa também, mesmo que isso seja real? Ah, o outro é fofoqueiro, então vou falar sobre isso. Vou falar para todo mundo que ele é um mentiroso, um fofoqueiro. Ou você vai simplesmente silenciar. O conselho aqui é silenciar, não falar mal do outro. Claro que se é algo que você pode esclarecer em público, você esclarece, mas sem atacar. A ideia aqui é nunca atacar o outro, nunca revidar o mal com o mal, porque assim a gente faz o quê? A gente só alimenta o mal no mundo. E quanto de coisas ruins no mundo a gente já teria evitado se a gente não tivesse evitado o mal com o mal, não tivesse tratado o mal com o mal. Pense um exemplo. No trânsito, uma pessoa fechou a outra lá no trânsito e causou uma irritação em quem foi fechado. Isso foi um mal, porque uma pessoa procedeu de forma incorreta. E aí, essa pessoa, ela pode ter duas posturas. Ou ela pode falar, tchau, vai com Deus, que bom que não aconteceu nada, não bateu o carro, ótimo, vai embora. Ou ela pode revidar, perseguir o carro, e eu já vi isso acontecer, perseguir o outro carro, e aí arrumar uma confusão, e arrumar briga, e aí um mal que era até pequeno se torna um mal muito maior. Às vezes acontece até uma coisa muito mais grave diante disso, um acaba agredindo o outro, ferindo o outro, ou até chegando a um extremo, uma situação criminosa. Pense nisso, como que um pequeno mal pode gerar um mal muito maior quando a gente revida, quando a gente não controla as nossas emoções, e a gente acaba revidando, colocando mais mal para fora. Por outro lado, se a gente aprende a cuidar do mal de forma benigna, com o bem, a gente evita que o mal cresça, porque a gente parou de dar alimento para o mal, aí a gente não deixa ele crescer. E é o que ele nos ensina aqui, o exemplo que eu estava falando aqui, de quando alguém faz uma fofoca de você. E ele nos ensina a ficar com silêncio diante disso. Como eu disse, é claro que você pode esclarecer, falar para as pessoas, não foi assim, não aconteceu isso, mas sem falar mal do outro. Deixa o outro, porque o outro vai arcar com as consequências dos próprios atos. E se você, com raiva, faz algo de ruim para ele, fala mal dele, você também vai arcar com as consequências do mal que você está falando ali, que você está causando. Então não revide, não crie o mal com o mal. E eu sei que não é fácil, mas esse é o nosso desafio aqui na vida. É justamente esse desafio, é justamente para isso que a gente está aqui, para treinar a revidar o mal, não revidar o mal, sempre responder o mal com o bem, com uma postura melhor. Eu falei aqui, quando eu dei o exemplo do carro, de a gente controlar as nossas emoções. E a gente precisa aprender a ter um domínio de si mesmo, pra gente não falar o que veio à boca, pra gente não explodir, não colocar emoções pra fora em forma de atitudes violentas, agressivas, com falas agressivas também. A gente precisa, sim, começar a controlar. Mas quando a gente olha que a gente percebe, né, que a gente precisa controlar, a gente precisa entender uma coisa.
Se eu preciso controlar algo em mim, é porque tem uma fera morando dentro de mim. Se eu preciso prender essa fera dentro de uma jaula, é porque tem uma fera aqui dentro de mim. Ela tá aqui. E aí é um grande sinal que você tem. Um sinal para você, que você deve agradecer, inclusive. Olha que bom, eu vi que tem uma fera dentro de mim. Nesse aspecto, por exemplo, quando alguém fala algo comigo, eu fico extremamente irritada e quero responder de volta. Tem uma fera dentro de mim nesse sentido. E aí é uma forma de você buscar se examinar. Olhar para dentro de si e perceber o que eu posso fazer aqui dentro de mim para extinguir essa fera aos poucos, né? Claro que a gente não vai criar primeiro repulsa, né? A psicologia nos ensina a não criar uma repulsa pelos nossos defeitos, porque a tendência quando a gente faz isso é a gente colocar como se fosse para debaixo do tapete, mas a sujeira continua lá, entendeu? E aí a gente não cura. A primeira forma que a gente tem de olhar, claro, reconhecer esse nosso defeito e olhar para ele com amor. Entender que nós somos imperfeitos sim. E que bom que agora eu consigo enxergar esse defeito em mim, que é um dos defeitos que eu preciso corrigir em mim. Eu não preciso me sentir menor que os outros por causa disso, porque todo mundo no planeta tem muitos defeitos. Todos nós aqui, não tem nenhum privilegiado, maravilhoso, iluminado, como Jesus era. Não temos essa pessoa aqui na Terra. Então, sabendo disso, não precisamos nos sentir inferiores, ficar com vergonha, tristes. Não, o nosso papel principal é olhar para essa sombra e acolher essa sombra. E quando eu tratava disso nas minhas terapias, eu sempre tinha dificuldade de entender o que seria abraçar a sombra. Abraçar a sombra é olhar para você mesma com carinho, reconhecer que aquela sombra existe. E não é fácil você ter carinho por um defeito seu. Mas não é você nutrir um carinho pelo seu defeito e passar a mão na sua cabeça e tá tudo bem. Não. É você passar a mão na sua cabeça no sentido, olha, eu sei que eu tenho esse defeito, eu tenho muitas outras qualidades, tenho que pensar nisso também. Com relação a esse defeito, vamos ver qual é a origem dele. Talvez isso venha de um trauma, talvez isso venha de um medo de rejeição que eu tenho. De onde veio isso? Vamos olhar para isso com carinho? Porque quando você, vamos supor, você tem uma ferida na perna, você fica com nojo dela, não trata dela, evita olhar para ela, finge que ela não existe, é assim que ela vai curar? Ou não, ou você vai lá, lava essa ferida, cuida dela com carinho, coloca algum medicamento se for o caso, faz um curativo, e assim ela acaba cicatrizando e daqui a pouco ela nem existe mais. Da mesma forma são as nossas feridas interiores. A gente não pode ignorar a presença delas, a gente não pode fingir que elas não existem. A gente precisa olhar para elas e tratá-las com carinho. Não é um processo fácil. É claro que dói a gente olhar e saber que a gente tem defeitos. E às vezes a gente tem defeitos que a gente mesmo considera grave. E aí passa um tempo a gente descobre que a gente tem aquele defeito. E se você descobriu que você tem um defeito, parabéns, ótimo. Porque você está com os olhos abertos, existem luzes nos seus olhos capazes de enxergar. Porque coitado daquele que não enxerga ainda os próprios defeitos. Esse ainda vai caminhar muito, tropeçar muito, sempre achar que a culpa de tudo é do outro, até a hora que ele começar a enxergar que tá nele, que o que precisa ser curado tá nele. E se você hoje já enxerga, olhe para isso com carinho. Busque autoconhecimento, busque vídeos que te inspirem, que te elevem, busque leituras que vão te ajudar a curar isso. E é claro, a gente sempre recomenda a terapia para ajudar a fazer esse trabalho de curar o interior da gente, de olhar para essas feridas com cuidado, com carinho, olhar de onde elas vêm e descobrir os caminhos de curá-la. Temos muitos conteúdos aqui no YouTube, em outras plataformas que podem nos ajudar, em livros. Por meio de oração, a gente pode pedir a Deus para ir mostrando os caminhos para a gente se curar. E a gente tem que usar, e é o nosso dever, usar de todos os instrumentos que Deus colocou aqui no mundo para a gente se curar. A gente não pode se distrair, porque o mundo é cheio de distrações. O mundo é cheio de convites a não olharmos para nós mesmos. Às vezes a gente está pensando ali numa coisa que a gente precisa melhorar, vem um pensamento sobre alguma questão
da vida, por exemplo, o boleto que você tem que pagar, um compromisso que você tem, e aí você rapidamente se esquece. E aí, o momento que você tem para refletir sobre a sua vida, você senta na frente do celular e começa a ver vídeos que não te agregam em nada. Aí você senta na frente da TV e vai assistir filmes, séries que também não te agregam em nada. Você pega para ler um livro e pega um livro que vai simplesmente te distrair a mente, mas nunca pega um livro que vai realmente agregar algo para o seu coração. Então é o seu compromisso. Usar as ferramentas que Deus colocou aqui na Terra, e hoje são muitas, tem muitas pessoas falando de desenvolvimento da mente, desenvolvimento espiritual, tem muitos livros falando sobre isso, e claro, as terapias que estão aí. Com relação às terapias, é claro que a gente tem que buscar uma pessoa com a qual a gente se identifique e que seja um terapeuta sério, porque existem muitos terapeutas aí dando conselhos ruins. Eu já vi terapeutas aconselhando mulheres abusadas a ficarem no relacionamento sofrendo os abusos. E eu não tô falando só de abusos físicos, né? Tô falando de abusos psicológicos, abusos que colocam a pessoa em uma situação humilhante, às vezes uma traição que a mulher nem conseguiu curar ali dentro, e aí ela, pela terapia, ela fica ali. Alguém falou pra ela na terapia que ela tinha que ficar naquele casamento e ela fica se sentindo humilhada ali, se sentindo mal. Então pense se é realmente isso que você busca, se esse terapeuta realmente está falando no seu coração. Porque o principal conhecimento nosso, ele vem do coração, ele está no nosso coração, ele está no nosso interior. Por quê? A sabedoria de Deus está escrita na nossa alma. Deus fala conosco o tempo todo. Nós é que nos distraímos e não ouvimos a voz dele. Tá certo? Então vamos buscar rebater todo esse mal que há em nós com o bem, com as ferramentas que Deus colocou. Existem muitos males em nós. E o mal que a gente vê no mundo, que reflete no mundo, ele às vezes é um reflexo do que está dentro de nós. Porque quando a gente está bem, quando a gente está se desenvolvendo, a gente está feliz, as coisas de fora não costumam nos afetar, sabe? Uma pessoa que fala mal de você não te afeta, você vê que ela tá perdida. Quem fala mal do outro tá perdido, tá projetando as sombras dela em você, tá tirando tudo que ela tem de ruim e ela não consegue ver dentro dela, ela tá jogando em cima de você. Né? Quem fala mal de você não tá bem, tá realmente precisando de ajuda. Inclusive, a orientação que a gente tem é de sempre orar por essa pessoa, porque ela tá muito mal, ela tá doente, ela tá adoecida, pedindo socorro. Pense você, quando você tá bem, você tá num dia bem feliz, se você fala mal do outro, se você vê sombra no outro, quando você tá bem, você vê o bem no outro, você vê beleza nas coisas, você vê as coisas, o lado bom das coisas. Então, sempre que você vê o mal no mundo, tente buscar ver o bem. Ou veja se esse mal que você tanto vê no mundo não está dentro de você. Porque é um grande sinal de algo dentro de você que precisa ser tratado. E aqui também Jesus sempre nos ensina, né? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos aqueles que vos maltratam e caluniam. Perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que odeiam. A gente só consegue ofertar o que está dentro de nós. A gente só consegue doar para o outro dinheiro se tiver dinheiro na nossa bolsa. Assim, a gente só consegue colocar amor no mundo se tiver amor dentro de nós. É o nosso dever cultivar o amor dentro de nós para a gente colocar amor no mundo, para a gente levar amor para o mundo, até para aqueles corações sofridos que estão ali nos caluniando, falando mal, nos atacando, ou fazendo mal para os outros, fazendo coisas terríveis, sim. A gente pode orar por essas pessoas, pedir que a luz de Deus habite no coração dessas pessoas, para elas encontrarem o amor, para elas encontrarem o caminho delas e não ficarem propagando mal por aí, colocando todo o mal que há dentro delas para fora. E sempre se repare a si mesmo. Se eu estou colocando mal para fora, se eu estou falando mal dos outros, se eu estou criticando as pessoas, se eu estou sendo violento com as pessoas, se eu estou fazendo palavras de humilhação perante as pessoas, é porque tem algo ruim dentro de mim. E tá tudo bem, todo mundo tem algo ruim. Mas ao perceber isso, como a gente disse, use os instrumentos que Deus colocou no mundo para te ajudar a curar esse mal dentro de você e você não ser mais uma pessoa que soma o mal no mundo, que faz o mundo ficar mais pesado. Mas você tá sempre do lado da luz, buscando sempre estar do lado da luz, elevando, fazendo o mundo ficar mais leve, mais feliz. Está certo?
Então vamos orar para a gente encerrar. Vamos agradecer a Deus por essas palavras, por ter colocado tantos instrumentos, tantas pessoas que se dispuseram a falar por meio de nós, por trazer as mensagens, gente que está nas redes sociais falando sobre o bem, pessoas que escreveram livros, os próprios discípulos de Jesus que se arriscaram para trazer palavras para o mundo, se tornar um lugar melhor, os terapeutas, as pessoas que buscam o bem. E que a gente seja, assim, instrumento de Deus na terra, que a gente saiba trazer a luz para a terra, colocar o amor onde existe ódio, colocar a luz onde existe sombra, olhar para as nossas dores interiores, para as nossas feridas interiores com sinceridade, acolhimento e carinho, tratar essas dores, tratar essas feridas, nos melhorarmos, para a gente melhorar e transformar o mundo num lugar melhor. Muito obrigada se você ficou até aqui, deixe o seu curtir e mande esse vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem.